primeiro vídeo inicial, porque se nós falarmos das coisas e depois vocês não tiverem vídeos nem coisas do género, depois vocês acabam por não perceber, assim acabam por associar às imagens do que nós falamos. Nós fomos para o Chipre e estivemos em Pissuri, onde estivemos alojados num hotel. As atividades passavam-se quase todas dentro do hotel, exceto visitas que nós tivemos a Pafos, ao basquetebol em cadeira de rodas e outras. Ao futebol, a Limassol e a Pissuri, que são cidades. Pafos, Limassol e Pissuri são cidades que nós visitámos do Chipre, porque além de termos a componente do desporto e da saúde mental, também tínhamos a componente cultural, que era o que também estava inserido lá no Erasmus. Então, o que é o Erasmus? O Erasmus é um programa de intercâmbio da União Europeia que financia e apoia a educação, a formação, a juventude e atividades esportivas. Os destinatários são os jovens, estudantes, também professores, como foram por nós desempenhar o papel de team leader, e tem vários benefícios como o ganho cultural e competências sociais e linguísticas, entre outros. Então, os países que participaram no projeto em que nós fomos foram a Lituânia, a Bulgária, o Chipre, Portugal, nós, e a Polónia e a Roménia. E nós conseguimos manter boas ligações com eles e nós falávamos sempre em inglês, que era a língua que nos tínhamos em comum, e serviu também para praticar as nossas competências nessa língua. Agora, passando para as atividades que fizemos ao longo dos dias, no dia 13 de outubro foi quando nós saímos daqui, ali tem uma foto nossa no aeroporto. Nós chegámos lá na madrugada de 13 para 14 de outubro e as atividades começaram-se logo no dia 14 de outubro, de manhã, em que começámos a conhecer-nos e fizemos atividades para isso mesmo, para nos conhecermos melhor, atividades que nós achámos bastante criativas também, que nunca tínhamos feito alguma coisa assim. No dia 15 começámos logo com o tópico do desporto, em que tivemos durante a manhã a fazer uma espécie de concurso com as nossas capacidades físicas. No dia 16 tivemos um torneio de basquetebol e nós, por exemplo, tínhamos uma pausa durante o almoço que nos era dada mais ou menos até às 3h30, 4 da tarde, e esse era o nosso tempo que podíamos interagir uns com os outros e divertirmos sem estar nas nossas atividades, porque nós tínhamos um horário para cumprir, e era esse horário do meio-dia. E depois tínhamos horário também, depois das Cultural Nights, que eram as noites culturais em que os países nos apresentavam uns aos outros e a sua cultura. E era depois desse horário também, mas cumprindo as regras do hotel, que era não podíamos fazer barulho, como é óbvio, nem andar lá a estragar nada. No dia 17 de outubro fizemos atividades em que tínhamos de confiar nos outros, que era, por exemplo, esta aqui, em que estávamos olhos tapados e tínhamos de confiar nos outros para nos guiar e que nos ajudava a estabelecer as relações interpessoais, e fizemos também muitas atividades de grupo que nos ajudavam com o teamwork e também a estabelecer a comunicação e como falar com os outros para que sejamos todos compreendidos. Aqui temos um concurso que era em que quem fizesse a maior torre de massa de esparguete, assim dizendo, ganhava, a torre não podia cair, e isso estimulava as nossas capacidades, não só de comunicação no grupo, mas também o nosso raciocínio, porque tínhamos de ter uma estratégia para que a torre se aguentasse e para que o trabalho fosse brilhante e fosse feito da melhor maneira. No dia 18 de outubro, como puderam ver no vídeo, fomos até ao estádio dos Paralímpicos, em que tivemos a oportunidade de jogar basquetebol em cadeira de rodas e que vimos que era uma atividade desafiante, e durante a tarde deram-nos a oportunidade de explorar Limassol, que era a cidade, uma das cidades perto de onde estávamos. Vocês, antes só do Miguel falar das próximas atividades, podem achar estas atividades um bocado estranhas, mas estas atividades nós fazíamos as atividades, porque, por exemplo, o pasta com o concurso de massas, que por exemplo a Cris falou, era para utilizar as nossas partes, por exemplo, matemáticas e de engenharia, digamos assim, porque o Erasmus tem uma vertente que nós temos que trabalhar, por exemplo, temos que
Eles chamam-lhe as key competencies. Exatamente. São as competências-chave. Ao longo do Erasmus nós vamos adquirir algumas competências e ao fim do Erasmus nós temos que preencher uma coisa que se chama o Youth Pass, onde nós temos que dizer todas as competências que achamos que ganhamos por fazer as atividades, por participar, por interagir, por participar no intercâmbio. Exatamente. Então, no dia 19 de outubro, nós tivemos atividades relacionadas com estereótipos e também sobre o impacto da comida na nossa saúde e na nossa saúde mental. No dia 20 de outubro, fizemos uma escalada, uma caminhada junto à praia. No dia 21 de outubro, tivemos um torneio de futebol. No dia 22, foi nesse dia que escolhemos, Não, não foi no 23. No dia 22 tivemos uma atividade de hidroginástica, durante a manhã e durante a tarde falámos sobre os projetos que poderíamos posteriormente ingressar. No dia 23 foi o início da despedida, porque dois países foram embora nesse dia, a Roménia e o Chipre, e ali dessa foto onde está toda a gente que gostei do projeto. E no dia 24 foi no dia em que nós viemos embora de manhã, que só chegamos depois à noite. Foi um dia bom. Estas foram só algumas das atividades que nós fizemos, porque nós não íamos pôr todas, mas estas foram as nossas favoritas no geral, cada dia. Mas normalmente era 4, 5. Agora vamos